Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho como que o autoconhecimento pode nos prevenir de um estado depressivo. O quanto, quando eu sei como eu funciono, como posso gerenciar o meu mundo interno, o quanto isso pode fazer com que eu tenha mais saúde mental e emocional. O que vem a ser depressão? Depressão é esse estado mental caracterizado por uma sensação muito profunda de tristeza, de desesperança, que leva a pessoa às vezes a ficar apática, com falta de interesse pela vida, ou passa a ficar sem vontade de fazer atividades cotidianas que antes a pessoa gostava de fazer. Então a depressão, ela faz com que a pessoa fique um pouco paralisada na vida. É como se esse sentimento sequestrasse ela dela mesma. E uma condição que faz com que a depressão não se desenvolva, não se enraize tão fortemente, é um processo de autoconhecimento. Esse termo depressão, se a gente for buscar o significado na raiz mesmo, a origem da palavra depressão, ela vem do latim e significa esse abatimento, afundamento, a diminuição. Isso acontece muito quando nós entramos no diálogo interno de autodepreciação. Se nós tirarmos o diálogo interno de uma pessoa que está no estado depressivo, ela corre o risco de começar a melhorar. Por quê? Porque essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, na maioria das vezes, quando nós não temos nem consciência, né? Por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão depressiva? Às vezes a gente não se pergunta, a gente só vai passando o mesmo filminho, afirmando as mesmas coisas que estão fazendo esse estrago emocional. Não só emocional, mas físico também. E isso vem prejudicar profundamente a vida da pessoa, interferindo nas suas atividades, interferindo no seu raciocínio. O raciocínio vai ficando tão prejudicado que a pessoa às vezes quer se isolar do próprio mundo ou dela mesma. E uma coisa que eu passei a entender com tantos estudos e com tanto tempo desenvolvendo pessoas e buscando também uma Luísa melhor dentro de mim, é que muitas vezes nós não temos consciência de como nós funcionamos. Essa narrativa mental, essa forma que nós conversamos com a gente mesmo, pode trazer muitos prejuízos, mas às vezes a gente não se observa, a gente não nota. Quantas vezes nós temos uma lente tão distorcida para olhar para a gente mesmo? E aí é sobre isso que eu quero bater um papo com você hoje. Eu tenho encontrado tantas pessoas, mesmo aqui onde eu moro, nessa ilha linda, Vitória do Espírito Santo. Eu amo morar aqui, viajo para esse mundo todo, mas eu amo morar aqui. E muitas vezes a gente vê as pessoas com aquele olhar opaco, cheio de preocupação, onde parece que a pessoa desconecta dela mesma. E tá tão comum as pessoas tomarem muitos remédios, mas não buscar curar a causa raiz disso tudo. Essa lente distorcida do ego, da forma que nós enxergamos a nós mesmos, a forma que nós enxergamos o nosso passado, a forma que nós enxergamos o outro, pode nos adoecer. Às vezes nós estamos olhando para o mundo com essas lentes que estão fazendo com que a gente fique vítima do mundo, que a gente fica refém de pensamentos que nós não avaliamos com carinho e que estão ocupando a nossa mente, muitas vezes pesando na nossa alma. O ego é essa voz interna que nos faz acreditar que nós somos separados, ou às vezes inferiores ou superiores dos outros, onde a gente fica sempre numa análise muito crítica. Toda pessoa que tem um estado depressivo, ela tem um eu crítico muito robusto e uma dificuldade, às vezes, de desenvolver a autoempatia. Como é que nós podemos parar um pouco com essas comparações e os pré-julgamentos? Será que isso é possível? Como nós poderíamos olhar para nós mesmos com um olhar mais apreciativo, entender que somos obra-prima do Criador, que somos únicos? Quantas vezes a gente acha que aquilo que aconteceu não poderia ter acontecido, mas isso não vai mudar, os fatos não vão mudar a partir disso. Então, muitas vezes nós carregamos na nossa mochila de vida muitas programações, muitas crenças limitantes que distorcem o nosso olhar em relação a nós mesmos. Esse crítico interno, ele vai pesando muito, destruindo a nossa autoestima, vai dificultando
uma visão clara, uma visão amorosa de quem realmente nós somos. E aí, o autoconhecimento, ele nos leva a criar uma conexão real, ou pelo menos mais próxima daquilo que nós somos, na nossa essência. Mas muitas vezes não é só você saber intelectualmente, cognitivamente, que você é assim por causa dos traumas que você viveu, você é assim por causa do abandono que sofreu, ou você é assim por causa da rejeição ou da humilhação. Saber disso não muda. O que vai fazer mudar de verdade é a gente olhar para essas feridas e entrar num processo de aprender o autoacolhimento, entrar num processo onde a gente vai curar essas feridas, não só olhando para aquela criança que um dia foi machucada, mas também acessando em nós toda essa essência divina que nós temos para pegar essa criança no colo, para falar para ela que ela não precisa mais se machucar tanto e que tá tudo bem. Como eu já falei em algum episódio, a gente aprende muito isso na PNL. Tá tudo bem mesmo. Eu posso não só curar essas feridas, como entender que as feridas, elas são uma oportunidade incrível para a luz entrar. O que significa isso? Um dia eu vi essa frase e achei tão bonito. As feridas são uma oportunidade para a luz penetrar em nós. É quando nós nos aceitamos como seres humanos que nós somos, como a gente começa a desenvolver uma espiritualidade maior, para exercitar o auto-perdão, para perdoar os nossos pais, os antepassados, e para começar a viver o aqui e agora. Você sabia que quanto mais você se conhece, mais você se valoriza? Dificilmente você vai apostar no estranho, mas quando você conhece o seu valor, quando a gente aprende a entender esses padrões de pensamentos e sentimentos, olhar para isso e a gente começa a se perguntar: isso é útil? Quero continuar com esses padrões, como a gente aprende na PNL? Eu vou continuar vestindo essa roupinha que não me serve mais? Então, entender como eu funciono, mas não só entender, mas processar, integrar. E tem muitas ferramentas que podem nos ajudar nesse processo do autoconhecimento. E eu falo disso com propriedade. Estou nessa jornada há muitos anos. E tinha feridas que parecia que não tinha mais jeito. Era algo que, quando eu pensava que aquilo já estava sendo curado, de novo voltavam os mesmos padrões de resposta, de comportamento, uma certa reatividade diante das coisas. É por isso que vale a pena a gente procurar qual é o processo de autoconhecimento que eu vou me identificar mais, para limpar essas memórias emocionais, para limpar essa lente com a qual eu estou olhando para mim mesma. Eu posso buscar isso. Me lembro quando eu comecei com o processo da respiração consciente, do renascimento. Hoje meu filho trabalha com isso, mas eu trabalhava com isso antes. E é incrível quanto que isso vai ajudando você a ir limpando, conectando, descartando tudo aquilo que está pesando na sua mochila de vida. E você vai até encontrar um núcleo, que é de luz, que é de amor, que é de bondade. E não significa, fiz isso, agora estou resolvida. Não, a lente é igual a lente de óculos. Volta e meia, você tem que passar um paninho nela. Porque o nosso cérebro, por ele mesmo, ele não vai buscar felicidade. Ele não foi feito para buscar felicidade. Para que a gente se sinta bem, feliz, a gente tem que trabalhar essa neuroplasticidade do cérebro, ou seja, colocar uma intenção, mudar o jeito de encarar as coisas, mudar a lente, mudar o olhar. Isso é muito importante. Uma coisa que o autoconhecimento nos ajuda é a gente deixar renascer em nós o sentimento de amor próprio. O quanto você se ama. Muitas vezes nossa região cardíaca, ela está bloqueada. A gente está se amando só um pouquinho, sabe por quê? Tem mágoa, tem ressentimento, tem culpa, tem falta de perdão. Aí como é que o amor vai fluir? É igual quando você vai fazer ligar uma tomada querendo energia em algum canto e a tomada está enferrujada, ou seja, a gente não consegue conectar. Como seria se a gente começasse a refletir sobre isso? Se não for agora, quando? A buscar de verdade, a olhar para esse mundo interno com as ferramentas, com profissionais que a gente possa falar o seguinte: agora eu vou me entregar, vou parar de resistir a algo que faz tão bem para mim, por que não agora? Assumir as rédeas da nossa mente é necessário.
uma das formas mais poderosas da gente promover a saúde emocional, saúde mental, esse bem-estar interno, é a gente saber, peraí, como é que eu sou? Como eu funciono? O que me rouba de mim? Quais são os gatilhos que, quando disparados, faz com que eu perca o controle, ou fuja, ou reaja de um jeito que não é bacana? Conhecer a qualidade dos nossos pensamentos, sair do automático, substituir esses pensamentos que são autodestrutivos por pensamentos mais saudáveis, mudar a nossa postura, cantar, andar descalço, brincar com uma criança, nos observar o tempo todo, mas com a lente de apreciação, não com a lente de julgamento. A partir do momento em que eu aprendo a construir uma mentalidade mais saudável, mais equilibrada, eu começo a ver os resultados disso. Na minha forma de encarar as pessoas, encarar o meu futuro, na minha forma de lidar com o meu passado. Uma frase que eu já falei aqui algumas vezes, ela faz muito sentido para mim. Por maior que seja a minha dor, ela não muda o que passou. Então, por que não, como a gente aprende na PNL, catar as joias? Reserve um tempinho para você se olhar com mais amor. O autoconhecimento, ele pode ser aquela bússola que nos guia em direção a uma vida significativa, plena. Aprenda a olhar para você com amor, com respeito. Aprenda a se perguntar: quem sou eu? Para que eu estou nesse mundo? Onde eu posso ser útil? Onde eu posso encaixar essas habilidades que eu tenho? E quem sabe viver esse meu propósito a partir dessas qualidades, dessas habilidades. Que crenças estão me limitando? O que eu acredito sobre mim? É tão importante a gente questionar essas crenças, já falei sobre isso em algum momento, porque às vezes a gente não as percebe. Pratique o autocuidado, reserve um tempinho para você cuidar de você. Vai para diante do espelho, olhe nos seus olhos, fale para você: eu te amo, eu te respeito. E se você não consegue falar exatamente assim, olhe nos seus olhos e fale: eu quero te amar, eu quero te respeitar. Eu quero ter a sabedoria de encontrar um caminho que eu possa realmente me conectar com aquilo que eu tenho de melhor para oferecer para mim, para o mundo. E é tão incrível, a partir do momento que eu tenho esse interesse, os caminhos vão se abrindo. Eu passo a ser mais gentil comigo, a praticar o auto-perdão, a perdoar os outros, entender que todos temos um papel aqui, que no fundo, é para nossa evolução espiritual. Nós somos parte da mente de Deus. Gosto muito dessas frases, de Um Curso em Milagres. Às vezes eu vou repetindo isso, porque ajuda a gente a separar quem eu realmente sou do que essas ideias que às vezes são tão autodestrutivas que eu tenho de mim. Então, pratique essa autoobservação, essa autoconsciência e saiba que se eu eliminar toda essa autocobrança, todo o diálogo interno, existe uma grande chance de eu não me deprimir, de eu ficar bem comigo. E a gente já tem muito conteúdo sobre isso, né? Muda o foco, muda a fisiologia e muda a sua fala. Lembra? E que me acompanha sabe disso. Eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo esteja fazendo sentido para você. E se você quiser aprofundar, participar da comunidade do Clube Indesp, vai ter uma aula nessa quarta-feira. Aliás, toda quarta. A gente tem um encontro ao vivo, interativo, para você conhecer uma forma de se autoconhecer com um investimento baixíssimo e um ganho muito grande. Vai lá pro meu Instagram, manda um recado para mim. Talvez não seja por acaso que você está me ouvindo. Talvez seja um sinal. E esse pode ser um momento muito especial para que você comece essa jornada do autoconhecimento. Meu Instagram é luisalopes.pnl e Indesp é esse, nosso instituto. Um beijo bem carinhoso e priorize você.